A manhã tinha uma fragilidade silenciosa, daquelas que sussurram segredos àqueles que estão quietos o suficiente para ouvir. A luz do sol cortava as persianas meio abertas, tocando o antigo piso de madeira com suaves faixas douradas. Eu estava de pé na janela da cozinha, uma caneca de café na mão, observando a grama salpicada de orvalho brilhar sob a luz matinal. Eu deveria me sentir calmo, mas uma inquietação inexplicável se enroscava fundo em meu peito. Molly estava ocupada, como sempre. O tilintar de pratos e o som da água correndo preenchiam o ambiente enquanto ela se movia, com as costas voltadas para mim, os longos cabelos presos em um coque bagunçado que mal balançava com seus passos apressados. Ela sempre teve essa maneira de ser eficiente, bonita, e apenas um pouco distraída. Mas ultimamente, havia mais do que distração. Havia distância. Vou sair esta noite, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Ela se virou, apoiando-se casualmente na ilha da cozinha, café em uma mão, olhos frios e firmes. Vai sair? Eu perguntei, tentando manter o tom neutro. Com amigos? Ela se mexeu, seu olhar piscando para a janela atrás de mim e depois voltando. Sim, com amigos, ela respondeu, rápido demais. Não precisava dizer mais, seus olhos diziam tudo, guardados e distantes, como alguém observando uma tempestade se aproximar de uma distância segura. Eu acenei lentamente, sentindo uma familiar tensão se enroscar em meu estômago. Estávamos 12 anos nesse casamento, ligados por inúmeras memórias compartilhadas, as viagens espontâneas, as manhãs de inverno com promessas sussurradas, as discussões da madrugada resolvidas por risadas compartilhadas. Mas hoje, aquele fio parecia desgastado, quase imaginário. O dia passou com a monotonia da rotina. Ligações de trabalho, e-mails, o zumbido de uma impressora em algum lugar da casa. Mas por baixo disso, algo implacável me roía. Eu reexaminava as manhãs, as ausências repentinas, o jeito como ela ria menos e checava o celular mais. Era como assistir um trem descarrilar em câmera lenta, impotente para impedi-lo. Quando a noite caiu, Molly saiu do quarto vestindo um vestido vermelho justo que se colava a ela como um segredo. Engoli em seco, empurrando para baixo a onda de perguntas que ameaçava escapar. Não espere acordado, ela disse, parando na porta da frente. A suavidade em sua voz apenas aprofundou o silêncio após sua partida. A casa parecia exalar ao meu redor, pesada com ecos e ausências. Eu fiquei por um momento, encarando a porta fechada, antes de virar nos calcanhares e ir para a garagem. Era mais do que um lugar para ferramentas e projetos esquecidos. Tornará-se meu refúgio, o único lugar onde eu podia pensar sem o peso de palavras não ditas me pressionando. Caixas empilhadas em cantos empoeirados, malas antigas cobertas por uma fina camada de negligência. Eu não sabia nem o que estava procurando, talvez uma distração, talvez uma pista. Meus dedos roçaram o couro desgastado de uma das malas e pararam. Era dela. Eu já a vira antes em algumas de suas muitas viagens de trabalho, mas não tinha pensado muito nisso até agora. Com o coração acelerado, desengatei as fivelas e a abri. Dentro havia um amontoado de pequenos trinkets e chaveiros, postais, pequenas lembranças com os nomes de cidades que não havíamos visitado juntos. Orlando, Houston, Chicago. Peguei um ímã que dizia Orlando, onde memórias são feitas e senti um calafrio percorrer minha espinha. O trabalho de Molly como coordenadora de projetos não envolvia viagens a esses lugares, pelo menos não aquelas que ela havia mencionado. Engoli em seco, minha garganta seca como areia do deserto. A realização começou a se cristalizar, cada peça se encaixando com um clique cruel. Ela estava escondendo partes de sua vida, fragmentos secretos cuidadosamente guardados entre nossos dias compartilhados. Um barulho lá fora me despertou de meus pensamentos. O suave ronco de um motor, pneus rangendo sobre a gravilha da entrada. O relógio na parede da garagem marcava mais de meia-noite. Eu enfiei as lembranças de volta na mala e a fechei, o estalo da fivela ecoando na escuridão. Quando encontrei Molly na porta da frente, ela usava os resquícios da sua noite como uma segunda pele, bochechas coradas, um sorriso tênue, olhos que evitavam os meus. Eu fiquei ali, um pedido de desculpas se formando na minha língua por uma acusação que eu ainda não havia feito.
Mas ela passou por mim, seu perfume deixando um rastro de rosas e culpa. Boa noite, ela sussurrou, quase distraidamente. Eu acenei, a ação simples se sentindo como uma traição a mim mesmo. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, seus saltos clicando contra o chão de madeira, eu sabia que aquela noite havia mudado algo. Uma cortina havia sido levantada, expondo uma realidade que eu não tinha certeza se estava preparado para enfrentar. Esperei até que a casa estivesse silenciosa novamente antes de abrir meu laptop, meus dedos tremendo enquanto pairavam sobre o teclado. Senhas compartilhadas em confiança. Uma década de fé pressionada nas teclas. Comecei a pesquisar, a tela brilhante iluminando meu rosto enquanto mensagem após mensagem se desenrolava como uma confissão silenciosa. O nome que surgia repetidamente. Jeremy. Cada palavra entre eles era uma faca, casual e letal. Do lado de fora, o vento aumentou, esfregando folhas contra as janelas com sussurros de velhos segredos. Eu fechei o laptop e me recostei, o quarto girando ao meu redor. Não havia como voltar. Esta era a noite que mudaria tudo, e eu sabia que os dias que viriam deixariam cicatrizes em ambos que carregaríamos para sempre. Mas esta noite, eu senti apenas a fria resolução de alguém traído, alguém esperando a tempestade chegar. A manhã trouxe uma pesada quietude, daquelas que parecem sufocantes, como se o quarto estivesse se fechando sobre si mesmo. Molly já estava acordada, movendo-se pela casa com a facilidade de alguém confortável em sua própria decepção. Eu podia ouvir o tilintar de panelas e o chiado da água correndo na cozinha. O som familiar agora parecia estranho, como se eu estivesse ouvindo a rotina matinal de um desconhecido. Forcei-me a sair da cama, o peso da minha descoberta ainda pressionando meu peito. Meus olhos caíram sobre o laptop fechado na mesa, uma testemunha silenciosa da revelação da noite anterior. O nome Jeremy ecoava em minha mente como um convidado indesejado, ocupando todos os cantos dos meus pensamentos. Minhas mãos se fecharam involuntariamente enquanto flashes das palavras trocadas entre eles surgiam, linhas encharcadas de flerte e familiaridade. Minha mente corria, cada memória das viagens de trabalho noturnas de Molly se repetindo com uma nova e nauseante clareza. Quando entrei na cozinha, ela estava lá, vestindo casualmente uma camiseta velha e jeans, o cabelo ainda úmido do banho. Ela se virou, e por um momento, nossos olhares se cruzaram. Havia algo ali, um brilho de incerteza antes que seu sorriso entrasse em cena, polido e brilhante. Bom dia, ela disse, a alegria em sua voz atingindo meus ouvidos como unhas arranhando uma lousa. Bom dia, respondi, lutando para manter a voz estável. Sentei-me à mesa, observando-a se mover pela cozinha com uma facilidade ensaiada. A normalidade mundana de tudo isso fazia meu estômago se contorcer. Você dormiu bem? Ela perguntou, com as costas voltadas para mim enquanto alcançava a cafeteira. Não muito, eu disse, a dureza em minha voz mais aguda do que eu pretendia. Ela hesitou, apenas por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Eu sabia que ela sentiu. Ah! Ela olhou por cima do ombro, seus olhos procurando os meus. Algo te preocupa? Eu queria rir da absurdidade da pergunta. Minha mandíbula se apertou, e eu forcei-me a desviar o olhar, encarando a grama salpicada de orvalho do lado de fora da janela, fingindo que as gotas brilhantes eram suficientes para manter minha atenção. Trabalho, murmurei. Era uma mentira, mas era mais fácil do que a verdade. A verdade iria estilhaçar tudo entre nós, e eu não estava pronto, ainda não. O dia se arrastou como um pesado âncora, cada momento pesando sob o fardo do conhecimento. A risada de Molly, seus pequenos toques enquanto passava, a forma como ela cantava baixinho enquanto dobrava a roupa, cada detalhe se tornava parte da intrincada peça que ela havia construído para me manter cego. Mas eu não era mais cego. Meus olhos estavam abertos, e eles ardiam com a luz. Esperei até que ela saísse para sua corrida da tarde, observei enquanto ela se alongava no final da entrada, alheia à tempestade se formando atrás da janela onde eu estava. No momento em que ela virou a esquina, peguei meu telefone e laptop. Era hora de cavar mais fundo. As mensagens entre Molly e Jeremy eram apenas a ponta do iceberg, e eu sabia que havia mais. Comecei com os extratos de cartão de crédito.
Ao longo dos anos, eu mal lhes dera uma olhada mais de relance. Tínhamos um sistema, ela cuidava de suas despesas, eu cuidava das minhas, e dividíamos as contas. Mas agora, cada item se tornava uma migalha levando a algo mais profundo. Cobranças de jantares em restaurantes que eu nunca ouvirá falar, estadias em hotéis que não coincidiam com suas viagens de negócios, compras em boutiques de alto padrão feitas em dias em que eu lembrava dela reclamando sobre trabalhar até tarde. Os nós em meu estômago se apertavam a cada nova descoberta. Não era apenas a traição em si, era o cuidado meticuloso que ela havia tomado para escondê-la. Isso a pintava não como alguém que tropeçou em um erro, mas como alguém que cuidadosamente elaborou uma vida dupla. O pensamento me fez sentir uma repulsa. A porta da frente se abriu, e eu fechei meu laptop. Os passos de Molly ecoavam no corredor, lentos e medidos. Oi, ela disse, encostando-se no batente da porta, uma toalha ao redor do pescoço e gotas de suor salpicando suas têmporas. O que você está fazendo? Nada, menti, esperando que minha voz soasse casual. Só revisando algumas coisas de trabalho. Ela acenou, sua expressão inexpressiva. Por um momento, houve silêncio, aquele tipo que é denso e sufocante, onde ambas as pessoas esperam que a outra fale. Então ela entrou na cozinha, pegando um copo de água antes de desaparecer pelo corredor. Esperei até ouvir o chuveiro ligar antes de soltar o ar, a tensão saindo do meu corpo em um tremor. As horas se arrastaram até a noite, e a casa se estabeleceu em seu ritmo habitual. Sentamos à mesa de jantar, trocando cordialidades, discutindo planos para o fim de semana. O telefone dela vibrou, e ela olhou para ele com o menor sinal de culpa. Meu pulso acelerou, mas forcei-me a permanecer calmo. Trabalho? Eu perguntei, fingindo interesse enquanto tomava um gole de água. Sim, ela disse, rápido demais. Ela colocou o telefone virado para baixo na mesa e encontrou meus olhos. Nada importante. A voz dela estava firme, mas eu podia ouvir a fissura, sutil, mas presente. Era o som de alguém segurando firmemente uma mentira. Acenei, um pequeno sorriso de entendimento puxando os cantos dos meus lábios. Depois do jantar, fiquei na pia, lavando pratos enquanto Molly se movia para a sala, sua atenção capturada pela televisão. Olhei por cima do ombro, observando sua silhueta emoldurada pelo brilho suave da tela. Esta era a mulher com quem eu me casei, a mulher com quem compartilhei mais de uma década. Mas agora ela parecia uma estranha, uma versão de Molly que eu não reconhecia. Uma súbita onda de resolução endureceu meus pensamentos. Eu não iria mais desempenhar o papel do marido desatento. Amanhã, eu a confrontaria, mas não sem um último passo. Eu precisava de provas que não pudessem ser descartadas, uma maneira de garantir que, quando ela visse as cartas na minha mão, soubesse que o jogo tinha acabado. Naquela noite, instalei um aplicativo de rastreamento no telefone dela, o mesmo que ela havia deixado carregando descuidadamente na mesinha de cabeceira. Ele se sincronizava com o meu sem problemas, o ícone minúsculo desaparecendo em segundo plano, invisível. Senti uma pontada de culpa, mas foi passageira. Qualquer confiança que tivéssemos compartilhado já estava quebrada, e isso era apenas o golpe final. Deslizei para a cama ao lado dela, o espaço entre nós sendo um abismo. Ela se virou enquanto dormia, murmurando algo ininteligível, seu braço roçando contra o meu. Eu olhei para o teto, contando os minutos até o amanhecer, a subida e descida rítmica da respiração dela uma cruel lembrança de quão facilmente ela dormia enquanto meu mundo se desmoronava. Amanhã não poderia chegar rápido o suficiente. A luz do sol da manhã penetrava pelas persianas, cortando o quarto em feixes agudos que pareciam quase acusatórios. Molly ainda dormia, sua respiração profunda e rítmica. Eu me deitei ao seu lado, com os olhos bem abertos, o peso das decisões da noite anterior pressionando meu peito como um ferro. O aplicativo de rastreamento no meu telefone zumbia suavemente, um sentinela silencioso de segredos ainda não revelados. Levantei da cama sem acordá-la e fui em direção à cozinha, os azulejos frios mordendo meus pés. A casa estava silenciosa e, por um momento, parecia que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado.
Eu encarava meu telefone, o ícone do aplicativo quase zombando de mim com sua pequena presença inocente. Com um toque rápido, trouxe o histórico de localização dela à tona. Ela não tinha ido longe na noite passada, apenas para uma parte da cidade conhecida por seus restaurantes sofisticados e hotéis boutique. A linha do tempo coincidiu com as cobranças que encontrei no cartão de crédito dela. Minha respiração parou ao imaginar como ela estava lá, envolta na atenção de outra pessoa, enquanto eu sentava sozinho, cego para a verdade. O aplicativo mostrava sua localização atual, em casa, comigo. O conhecimento era tão amargo quanto necessário. Molly apareceu na porta da cozinha, com o cabelo desgrenhado e os olhos ainda semicerrados de sono. Você acordou cedo, murmurou, apertando seu roupão ao redor de si. Não consegui dormir, disse eu, mantendo a voz firme. Fiz um gesto para a cafeteira, que estava espirrando e borbulhando enquanto preparava o café. Café. Obrigada, ela disse, se aproximando. Colocou uma mão em meu ombro, um toque casual que antes teria sido reconfortante. Agora, parecia estranho, intrusivo. Ficamos ali por um momento, a cozinha banhada pela luz da manhã, o silêncio entre nós tenso. Ela olhou para mim, os olhos buscando os meus, mas eu mantive a expressão neutra. Tem algo planejado para hoje? Ela perguntou, tomando um gole de sua caneca. Apenas trabalho, disse eu, sem encontrar seu olhar. Sabia que precisava manter as coisas normais por apenas mais um pouco. A confrontação viria à noite, e eu precisava que cada pedaço de evidência fosse inegável. Uma mensagem vibrou no telefone dela, que estava na bancada ao lado. Ela pegou e olhou para a tela, seu rosto se tensionando por apenas um segundo antes de colocar de volta. Está tudo bem? Perguntei, incapaz de conter o tom cortante em minha voz. Sim, só algo do escritório, disse ela, os olhos se desviando para o lado enquanto tomava mais um gole. Sua calma estava se quebrando, e eu podia ver isso na forma como seus dedos batiam contra a caneca, uma traição sutil e rítmica. O dia se desenrolou em minutos lentos e excruciantes. Trabalhei do meu escritório em casa, cercado por plantas e maquetes que agora pareciam triviais. Minha mente estava em outro lugar, antecipando a noite, ensaiando o que diria e como ela responderia. A cada poucos minutos, eu verificava o aplicativo. Seus movimentos eram previsíveis, uma visita à academia, uma parada em um café que ela frequentava, depois de volta para casa. À noite, a antecipação havia chegado a um ponto de ebulição. Molly estava na sala de estar, encolhida com um livro, parecendo tão enganadoramente serena que, por um momento, questionei tudo. Mas então a memória daquelas mensagens, das contas de hotel e das risadas sussurradas que não eram minhas endureceram minha determinação. Ei, podemos conversar? Disse eu, parado na borda da sala. Minha voz cortou o silêncio, e ela olhou para cima, os olhos se alargando um pouco. Claro, disse ela, fechando o livro e colocando-o na mesa de café. A casualidade de seus movimentos, a forma como ela se acomodou no sofá, fez algo estalar dentro de mim. Sentei-me em frente a ela, a mesa de café sendo um campo de batalha de espaço entre nós. O silêncio se estendeu, espesso e pesado. Eu não sabia por onde começar, então tirei meu telefone do bolso e o coloquei na mesa, com a tela voltada para cima, o aplicativo de rastreamento ainda aberto. Eu sei, Molly, disse eu, com a voz baixa e firme. As sobrancelhas dela se franziram. Sabe o que? Sobre o Jeremy, disse eu, o nome deixando um gosto metálico na minha boca. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta, e a palavra aterrissou no quarto como uma granada. O rosto de Molly caiu, a cor drenando de suas bochechas. Por um momento, ela parecia que iria negar, que poderia tecer outra história para cobrir as bordas irregulares da verdade. Mas então seus ombros caíram, e ela desviou o olhar, os olhos fixos no padrão do tapete. Há quanto tempo? Perguntei, a voz tremendo de uma mistura de raiva e exaustão. Ela respirou de forma trêmula, os dedos entrelaçando e desenlaçando em seu colo. Quase um ano, sussurrou. Não começou assim. Era só, e conversa. Éramos amigos, e então? Levantei a mão, parando-a.
Eu não queria ouvir os detalhes, as justificativas, o inevitável não significou nada ao que os traidores sempre pareciam se agarrar. Minha garganta estava apertada, e eu lutava para engolir o nó que havia se formado lá. Você sabe quão humilhante é, eu disse, a voz mal acima de um sussurro. Perceber que você viveu em uma mentira, que é a última a saber da própria vida? Sinto muito, Thomas, disse ela, lágrimas se acumulando em seus olhos. Mas o pedido de desculpas parecia oco, uma palavra disfarçada de remorso. Desculpas não são suficientes, disse eu, o aço em meu tom fazendo-a estremecer. Eu encontrei os recibos do hotel, Molly. Li as mensagens. Os jantares, as viagens, tudo o que você achou que estava escondendo tão bem. Ela abriu a boca para falar, mas a fechou novamente, derrotada. O quarto parecia sufocante, o peso de sua traição pressionando de todos os lados. Eu confiei em você, disse eu, as palavras carregando toda a dor que sentia, toda a descrença. Construímos uma vida juntos, e você simplesmente a despedaçou. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas eu não sentia simpatia, apenas uma fria satisfação de que ela não poderia se esconder atrás de mais mentiras. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer discussão que pudéssemos ter tido, um vazio que reverberava pelo quarto. Preciso de tempo, disse eu, finalmente me levantando. Para descobrir o que vem a seguir. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás. O gesto, tão desesperado, quase me fez hesitar, mas me virei e caminhei pelo corredor. A porta do meu escritório se fechou atrás de mim com uma certeza que me deixou sem fôlego. A confrontação havia terminado, mas a batalha apenas começara. Os dias após a confrontação se arrastaram com uma dolorosa lentidão, cada momento se estendendo para o próximo, saturado de tensão. Molly e eu circulávamos um ao outro em silêncio, como dois planetas presos na gravidade da traição compartilhada. Eu dormia no quarto de hóspedes, a cama fria e desconhecida, as noites longas e vazias. Embora a confrontação nos tivesse deixado expostos, nada parecia resolvido. Se algo, a ferida apenas se aprofundara, crua e emputrecida. Uma noite, uma semana após nossa conversa, Molly se aproximou de mim na cozinha. Ela estava pálida, com sombras escuras borradas sob os olhos, o cabelo puxado para trás de forma tão apertada que parecia ser a única coisa que a mantinha unida. Podemos conversar? Ela perguntou, sua voz pequena, como um sussurro tentando não quebrar. Suspirei, deixando o prato que estava lavando. A água corria ao fundo, um chiado constante que preenchia o silêncio entre nós. O que mais há para dizer? Tudo, ela disse, dando um passo mais perto. Preciso que você entenda o porquê. Encarei seu olhar, e pela primeira vez, não vi desafio ou medo, mas um arrependimento angustiante que fez meu coração disparar. Entender não vai mudar nada, Molly, disse eu, mas a exaustão na minha voz traiu minhas palavras. Eu sei, ela admitiu. Mas não é só sobre nós agora. Seus olhos se voltaram para baixo, as mãos tão apertadas que seus nós ficaram brancos. Há algo mais. As palavras pairaram no ar, afiadas e tremulantes. O silêncio que se seguiu foi como um suspiro retido por muito tempo. O que você quer dizer? Consegui dizer, o dread se acumulando em meu estômago. Ela enfiou a mão no bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Ele tremia enquanto ela me entregava. Eu abri, as palavras embaçadas por um momento antes de ficarem nítidas. Resultados de teste. Um nome no topo, Jeremy. E abaixo, uma série de números que não significavam nada para mim, exceto um positivo. O que é isso? Minha voz estava aguda, mal controlada. É por isso que eu terminei com ele, disse ela, sua voz quebrando. Ele testou positivo para ela. Começou meses atrás, e ele não me disse até ser tarde demais. Eu não podia deixar continuar. O choque me inundou em ondas. Ela, uma doença incurável, lenta e cruel. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o papel para baixo. Então você o deixou por causa disso? Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tive que.
Mas não é só isso, Thomas. Eu estou assustada. O medo em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes. Era cru, desprotegido. Por quê? Ela olhou para baixo, os lábios se separando, mas nenhuma palavra saindo. Então, mal audível, disse: porque eu posso ter também. O quarto girou. Por um momento, eu não conseguia respirar, o peso da revelação me esmagando. O quê? A palavra escapuliu, que incrédula. Eu tenho sentido isso, esformigamento nas mãos, fraqueza nas pernas. Eu pensei que era estresse no começo, mas eu fiz o teste. Estou esperando os resultados. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu a olhei, essa mulher que me traíra, cujas mentiras haviam fraturado nossa vida. Mas agora, tudo o que vi foi a pessoa que eu amava há 12 anos, aterrorizada e vulnerável. Minha raiva, tão feroz e consumidora antes, vacilou. Não havia desaparecido, mas estava enterrada sob o choque, a cruel reviravolta do destino que fazia a traição parecer quase irrelevante. Eu me virei, segurando a bancada até meus nós do dedos doerem. Molly deu um passo mais perto, estendendo uma mão trêmula. Thomas, sinto muito. Por tudo. Eu não sabia como te contar. As palavras que eu queria dizer, acusações, culpa, o veneno da traição, se dissiparam como fumaça. Em vez disso, me virei e encontrei seus olhos, buscando algo que parecesse real. Tudo o que encontrei foi medo, e ele refletia o meu. Eu não sei o que fazer, sussurrei. Eu também não, ela respondeu, a voz quebrando. E então, como se quebrando a barreira que nos separava, ela se inclinou para mim, sua testa repousando contra meu peito. Ficamos ali, abraçando um ao outro enquanto a água na pia transbordava, uma torneira esquecida espelhando nosso desmoronamento. Os dias que se seguiram se misturaram em um limbo inquieto. Molly aguardava a ligação que determinaria seu destino, e eu me sentava ao seu lado naquela espera, suspenso entre o ódio e um amor que se recusava a morrer, não importa quão ferido estivesse. A ligação chegou em uma terça-feira, o ar pesado com a umidade do final da primavera. Molly atendeu o telefone com mãos trêmulas, e eu assisti enquanto sua expressão se desmoronava em algo que parecia derrota. Ela colocou o telefone para baixo, os olhos arregalados e vazios. É positivo, disse ela, a voz mal sendo um sussurro. E assim, tudo mudou. As semanas que se seguiram foram uma dança cruel entre consultas médicas e papéis, enquanto nos preparávamos para a lenta marcha da Ela. A traição desapareceu de fundo, não sendo mais o coração da história, mas apenas uma nota de rodapé na tragédia que agora compartilhávamos. A cada dia, eu via a mulher que amava escorregar para longe, peça por peça, e com ela, minha raiva se desmoronhava em algo que eu não reconhecia: luto, perdão e uma dor que permaneceria muito depois que ela se fosse. E quando o dia chegou em que ela não podia mais falar, quando tudo o que restava eram seus olhos, ainda buscando os meus, eu segurei sua mão na minha. Não dissemos nada, as palavras nunca falharam tão completamente. Mas naquele silêncio, eu senti amor, arruinado e inteiro ao mesmo tempo, tão efêmero quanto a respiração.